Valeu. Então, pessoal, boa tarde. Vamos dar início às palestras da tarde aí. Sei que o pessoal volta do almoço meio com sono, mas vamos tentar ficar animado aí, postar no Twitter, fazer aquela contribuição aí para a comunidade. Vou passar a palavra aqui para o nosso colega para iniciar a palestra. Boa tarde, gente. Já vou pedir desculpa que eu não estou acostumado a falar com o microfone, então se eu começar a falar baixo, vocês me avisem, por favor, tá? Hoje eu vim falar, então, a respeito do Redshift. E eu queria saber, assim, só levantamento de mão, alguém conhece, usa, trabalha? Tá, pouca gente. Legal. Então eu espero que seja bem útil para vocês. E começar com uma apresentaçãozinha básica, né? Aquele ali com certeza sou eu andando de moto. Sou desenvolvedor desde 2008, então tenho uma carreira aí um pouquinho de tempo. E em 2014 eu comecei a trabalhar com Cloud, Big Data. A gente fez um projeto de migração para dentro da Amazon. E uma das coisas que mais era requisitado na época era o tratamento de banco de dados. E por isso a questão do Redshift que surgiu aí nessa época. Terminei meu mestrado agora, é um motivo de orgulho, só por isso eu botei ali, mas vocês não precisam se preocupar com isso. Então vamos começar pelas apresentações, né? O básico da aula de banco de dados 101. O que é um Data Warehouse? Bom, fazendo um comparativo com o banco de dados relacional, a questão é que, de um lado, tu tem o banco de dados centrado na aplicação, que é a questão das tabelas, como é que tu vai fazer o mapeamento, a forma normal lá, o 3NR, acho que é, tudo bonitinho, transacional, a questão de cadastros, adiciona, atualiza registro. Tempo de resposta é uma coisa muito importante no banco de dados tradicional, onde tu quer, por exemplo, aquele registro único em meio segundo para não ter problema de busca, e o dado normalizado que eu tinha falado, até tinha me esquecido. Do outro lado, tu tem um Data Warehouse que é muito mais centrado no negócio. Tá? E o que eu quero dizer com isso? Ele vai ser centrado nas coisas que são importantes para o teu executivo, para o cara que paga o teu salário no final do mês. Ele não é centrado em tabelinha de cadastro de usuário. O cara está pouco se ferrando para o usuário, ele quer saber quanto que ele ganhou de dinheiro, quanto que ele vendeu, esse tipo de coisa. Então é um mapeamento bem diferente nesse sentido. Também a questão do Data Warehouse é que ele tem um foco muito mais analítico, onde tu vai tirar relatórios, tu não te importa tanto com o tempo de resposta daquele um registro ali que tu pegou pela chave, mas tu te importa em saber como é que as coisas estão se comportando ao longo do tempo, em como é que está aquele comportamento de vendas ou comportamento de estoque, por exemplo. E ele também tem essa questão de evento. Muito se fala hoje em dia das arquiteturas orientadas a eventos, onde tu tem, por exemplo, o log contínuo, que tu só adiciona, né? Esse é um padrão de arquitetura que está em voga ultimamente, e é bem essa questão, tu vai ter um evento registrado e ele nunca muda, ele é um evento fixo que tu vai estar carregando ele para o resto da vida e ele vai ter as informações de contexto que tu precisa usar. O volume de dados, então, em comparação com o tempo de resposta, num Data Warehouse é esperado um volume de dados muito maior, e eles não são normalizados, que é o que eu quero dizer ali com o Star Snowflake Schema. A forma como tu mapeia eles é bem diferente, é uma forma otimizada para consulta mesmo. Então, se for sumarizar em uma frase, é analítico. O que tu quer saber de um Data Warehouse é dado analítico, é informação de histórico de tempo, de comportamento. E aí que entra o Redshift. Tá? Essa aqui é a descrição que tem lá no site, e eu não quero que vocês leiam ela inteira, porque é um saco. Mas eu levantei algumas palavrinhas que são importantes. Tá? A questão de ele ser gerenciado. Isso aqui é uma coisa que alivia a tua cabeça, eu vou falar mais adiante. Ele conversa em SQL. Apesar de ser um banco de propósito bem específico, tu interage com ele via SQL, que é a linguagem franca, digamos assim. Né? Todo mundo aqui deve saber um pouco de SQL. Integra bem com ferramentas de BI, ele é preparado para petabytes de dados, e também estruturado. Tá? Isso aqui é uma grande diferença com relação aos bancos, por exemplo, Mongo, ou a toda a onda NoSQL, que gosta muito de trabalhar com dados não estruturados. No Redshift, ele quer dado estruturado, ele quer que tu defina direitinho o esquema das tuas tabelas. Tem otimizador de consultas, storage colunar, vou falar mais adiante, discos locais e uma arquitetura paralela. Isso aí é o resumão
do que faz o Redshift ser ele mesmo. Isso aqui é um tweet relativamente recente, em novembro do ano passado, do Werner Vogels, que é um dos caras bonitões de arquitetura lá da Amazon, dizendo que eles abriram mão do Oracle deles, mataram o último Oracle deles em favor do Redshift. Isso aqui acaba sendo uma questão bem relevante do ponto de vista de fofocas, mas é que a Amazon ela começou a montar o Redshift para suprir as necessidades que o Oracle não supria deles. E aí também tem aquela briga maravilhosa do CEO da Oracle sempre dando porrada na Amazon e a Amazon dando porrada na Oracle. No mínimo engraçado. Então, o que compõe o Redshift para quem já tem algum conhecimento de Amazon? Ele, na realidade, é um Postgres por baixo dos panos, um Postgres, digamos, bastante modificado, mas não deixa de ser na sua base, e uma série de outros serviços da Amazon que interagem junto para formar o que ele é, esse pacote chamado Redshift. Tá? A arquitetura dele, eu vou pedir desculpa pela figura, não ficou muito bom aqui, mas a gente tem uma caixa bem grande aqui, que ela está representando como é que é a visão do usuário a respeito de um cluster de Redshift. Tu não vê essa coisa interna aqui de qual é o node leader, qual é o node de compute, mas esses caras aqui são os caras que compõem uma instância do Redshift e interagem com o usuário através de SQL clients ou de BI, JDBC ou DBC, é padrão, né? Acho que todo mundo já teve algum contato com esse tipo de tecnologia, e também interage via S3, DynamoDB e até SSH, mas SSH parece uma coisa um pouco estranha. Mas essa parte aqui é muito importante para colocar os dados para dentro do sistema, é um dos diferenciais de performance também. Era para ter passado. Ok. Então, a gente tem aqui em cima o Endpoint SQL, que é onde os clientes vão se conectar. Eles não se conectam com os nodes internos, eles se conectam só com o Leader Node que faz essa comunicação aqui. Não tem comunicação direta com esse cara aqui, por exemplo. O Leader Node também, então, cuida dos metadados, assim como um Hive, por exemplo, onde tu tem o cara que cuida dos metadados numa arquitetura de Hadoop. Ele faz a coordenação das consultas e as agregações e ordenações finais. Isso aqui, por exemplo, tu faz uma consulta distribuída, eventualmente tu quer fazer um order by ou um group by, cada node vai retornar um pedaço dos dados e ele vai fazer o processamento final aqui e entregar para fora. Então, os compute nodes, que era aqui a base, eles são responsáveis pela execução de fato. Assim como o armazenamento dos dados, backup, restore, copy e unload. Copy e unload, como o nome sugere, é a parte de entrada e saída de dados, e por isso essa conexão aqui com o S3 é muito importante. Porque se tu fosse fazer a entrada e saída de dados só pelo Leader Node, isso aqui poderia se tornar um gargalo. Dessa forma, ele faz por cada compute node, faz a sua parte e consegue agilizar bastante. Então, a parte de uso mesmo do Redshift, ele tem 4 sabores, 4 formas de tu usar ele no que diz respeito a tamanhos e capacidades. E preço, obviamente, né? Mas aí, então, tu tem basicamente os tamanhos pequeno e grande e os baseados em HD ou SSD. E isso impacta, no caso, a questão da performance e do tamanho do storage. E o preço, obviamente, né? Falando a questão de ser gerenciado, isso é uma coisa muito boa e que para nós acabava sendo uma vantagem mesmo do serviço, onde a questão de resize, por exemplo, digamos que, assim como se vende tudo na nuvem, de que tu começa pequeno e vai aumentando conforme tem a demanda, o Redshift suporta isso também. Então, digamos que tu começou lá com 1 peta de dados e, eventualmente, tu tem 10 peta. Como é que tu vai fazer isso caber? Tu vai começar com 10 lá no começo? Não, não precisa, tu tem o resize. Como é que funciona o resize? Ele coloca o cluster em read-only, provisiona um novo, redistribui os dados, troca os DNS e descarta o cluster antigo. Isso aqui é uma coisa muito boa, que ele faz a migração, ela é online. Apesar de tu ter que parar de escrever, tu consegue fazer ela online e não ter parada de leitura. Bem interessante também. A questão dos backups, eles vão direto para o S3, que é um dos serviços mais conhecidos da Amazon e tem a questão da alta disponibilidade de dados.
é uma coisa que a gente nunca enfrentou problemas lá quando trabalhava com isso. Não tem impacto de performance visível, porque ele acontece em um backup delta, que é aqui a cada 5 GBs modificados, ou 8 horas, ou manual. Mas todo backup ele é delta, então acaba que de tempo em tempo aconteceu o backup, tu nem está sabendo, e tu acaba não vendo esse impacto de performance também pela questão da arquitetura que eu comentei antes, onde cada nodo faz o seu backup sem depender de um centralizador. A questão de manutenção, então, é aquilo que todo mundo adora, de não ter ligação no sábado de noite, né? Tu está indo lá para tua balada, enchendo o trago, e ninguém te liga para dizer, o banco caiu. Não, não tem isso. A Amazon cuida disso para ti em questão de atualizações, tanto de sistema operacional, patches e tal, da própria aplicação do software do Redshift, otimizações do stack, painel de monitoramento, tem lá disponível, health checks e substituição de nodes. Isso aqui foi uma coisa que é bem difícil de ver, mas a gente viu acontecer uma vez e foi muito estranho, porque tu sabe que, tu fica sabendo que a performance está degradada, tu vê que tem um negócio errado, mas tu não pode fazer nada. É quase como se tu estivesse no piloto automático, sabe? Tu, meu Deus, está acontecendo um problema, o que eu vou fazer agora? Aí, sei lá, 30 minutos depois, o troço já está completamente de volta, bonitinho, funcionando, parece que não aconteceu nada, e tu só fica sabendo, dependendo, por log depois. Então, explicando por que o Redshift é uma coisa boa, né? Os conceitos por trás da performance. Aqui tem 4 tópicos que eu levantei que são os diferenciais do Redshift e o que fornece para ele essas capacidades e o que diferencia ele, e eu vou entrar um a um para explicar direitinho. Storage colunar. Isso aqui é uma diferença na arquitetura que não é exclusividade do Redshift, é um conceito relativamente antigo, mas que funciona muito bem da forma como ele está arquiteturado, porque reduz o I/O, né? Uma vez que tu não tem os registros aqui, a ordem de leitura, como num banco tradicional, tu lê campo, 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 troca de linha, campo, 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 troca de linha. Aqui não, tu tem todo mundo junto, contínuo, e em blocos. Então isso aqui acaba podendo reduzir o I/O pela forma como ele organiza os blocos, lê somente o que precisa por causa da organização também e favorece a compressão. A gente teve um ganho muito bacana no que diz respeito à compressão, de que parece que tu está comprimindo um arquivo TXT, porque é tudo o mesmo tipo de dados. Tu não tem aquele problema de, por exemplo, comprimir um JPEG ou alguma música que não comprime tão bem se tu não usar um formato específico para isso, ok? Mas tu consegue atingir uma compressão lá da casa de 10%, 20%, porque todos os dados, eles estão alinhados aqui, eles são do mesmo tipo. Então, isso favorece bastante a compressão. Continuando, então, né, reduz o nível de leitura que tu precisa, e isso acaba sendo um diferencial muito grande hoje em dia, porque eu acho que todo mundo já teve essa percepção de que os processadores aceleraram muito, mas os discos não acompanharam. SSD resolve isso, ok, ótimo, mas performance de leitura sempre quanto mais melhor, né? Reduz também o espaço por causa da compressão, né? A questão da sort key, isso aqui é um conceito que pouco visto, mas muito bom do Redshift, é que ele faz a questão dos zone maps. O que significa os zone maps? Ele pega cada bloco de dados e no cabeçalho ele tem, por exemplo, os metadados daquele bloco, onde ele sabe pelas tuas sort keys aonde que começa e termina aquele bloco. Assim como a gente tem num banco tradicional, num banco transacional, os histogramas, por exemplo, que guardam a distribuição dos dados ao longo da tabela inteira, aqui ele traz esse histograma para cada bloco de dados, onde tu tem lá no cabeçalho, onde, por exemplo, a data mínima e a data máxima, nesse exemplo aqui. Digamos que se fosse ler os dados aqui, como está no exemplo, de 9 de junho, ele vai procurar aqui no cabeçalho, 9 de junho, de 1º a 20, está composto aqui dentro? Tá, então ele vai ler. De 8 a 30, está dentro 9? Tá, vai ler. Aqui, 12 a 20, não tá, então pula. Esse cara, 2 a 25, tá aqui dentro? Tá, então lê. Esse cara, no caso do unsorted, dá para ver que ele vai ter uma perda de desempenho, onde se ele tiver sorted, como é esse cara aqui, ele vai ler apenas o bloco que ele sabe que ele precisa ler. Então é um tipo de índice que o Redshift faz uso, apesar de não dar suporte a índices normais. Então ele tenta evitar o I/O desnecessário e faz a ordenação física dos registros.
A distribuição também é algo bacana, porque por ser um banco de dados distribuído, tu não pode tratar todo o dado do mesmo jeito. Ainda mais numa arquitetura de data warehouse, onde dado transacional é uma coisa e dado de master data ou de registro e de cadastro é outra coisa. Então é muito comum, por exemplo, que tu tenha os dados transacionais ou os registros mesmo, os fatos, os acontecimentos que o banco de dados guarda, distribuído na maneira por chave ou even, que é o round robin, onde cada nodo tem um pedaço dos dados, ou então no caso do key, cada nodo tem uma chave, onde que essa é a primary key. Ou então no caso dos dados de cadastro, é muito comum que tu tenha eles distribuídos em todos os nodes. Por quê? Porque daí tu consegue fazer as agregações locais. Digamos que tu tem uma consulta que pega dados de venda versus endereço da loja. Endereço da loja é uma tabela relativamente pequena que tu quer que ela esteja junto em todos os nodes para acelerar esse tipo de consulta. Então, essas são as distribution keys, os 3 estilos. A parte ruim, né? Nada é perfeito, as coisas às vezes não funcionam e nem tudo serve para tudo. Esse aqui não é o martelo de Thor que vai resolver todos os teus problemas. O que acontece? Transações. O Redshift não dá suporte à transação. E ele não dá, não é porque ele não consegue, é porque ele não quer. Não faz sentido, num contexto de análise de relatório, tu ter suporte a transações. Então, não existe a isolation level, apesar da sintaxe ser aceita pelo processador de consultas. Tudo é lido como serializable. Isso aqui é padrão, é uma cláusula pétrea do Redshift, tudo é serializable. E existe o two-phase commit. Tu até pode fazer um commit, mas ele é explicitamente... a Amazon não quer que tu faça isso. Eles dizem explicitamente na documentação, não use transações, porque isso vai afetar a performance. Por quê? Por causa do two-phase commit, que é um commit distribuído e bem custoso de executar. Constraints, isso aqui não é suportado. Tá? A sintaxe existe, tu consegue definir elas, mas elas não são enforçadas. O banco de dados não faz esforço nenhum para garantir essas constraints. No entanto, elas são usadas pelo otimizador de consultas. Então, aí cabe uma análise de custo-benefício para tu saber se vale a pena tu declarar constraints, por exemplo, como unique, que não são tão comuns, se isso vai ter algum apoio para o optimizer, se isso vai se transformar num retorno de desempenho ou não. Vacuum. Isso aqui é comum do banco Postgres, mas tu tem que eventualmente puxar de volta os dados, né, o espaço que foi consumido pelos registros. Tu vai dar um delete e os registros no Redshift eles não são deletados. Por quê? Porque os blocos, aqueles que eu mostrei antes, organizados ali, ordenado pela sort key, os blocos eles são imutáveis e os deletes são apenas lógicos. Ou seja, ele marca uma flag no registro dizendo, este registro está deletado. Então, de tempo em tempo, tu precisa fazer um vacuum onde ele vai pegar os dados que foram deletados, jogar num bloco novo, reorganizar tudo e descartar os antigos. Que é basicamente isso aqui, reorganizar os dados e devolver o espaço em disco. Outra questão do Redshift é que ele quer saber apenas de dados. Ele não tem lógica, ele não tem nenhum tipo de store procedure, UDF. Não, UDF até tem agora, mas é uma coisa que não é muito recomendado de usar. Mas, assim, uma coisa que é bem definido na forma como o Redshift se posiciona é tu não vai fazer processamento dentro do banco, porque isso ele quer muito que tu segregue as responsabilidades, onde de um lado tu tem a responsabilidade do banco de dados, que ele faz muito bem o que ele faz, cuida dos teus dados, e de outro lado tu tem o cara que processa, faz os reports, insert, delete, faz todo esse tratamento lá. Voltando, então, apesar das coisas que não são boas, tem a questão dele ser gerenciado, é que tu ganha através das melhorias que são feitas pela AWS. E isso aqui é uma coisa real. No tempo que eu trabalhava na Xera, a gente usou, sei lá, uns 3, 4 anos o Redshift em produção, e a gente teve um grande ganho só pelas melhorias que a Amazon lançava. Então é aquela coisa do cloud, né? Eles mandam uma versão nova, tu já está usando, eventualmente tu vai cair naquela versão e pum, ganhou uma melhoria lá. Quando vê uma query que estava lenta, começou a ficar rápida e tu nem sabe por quê, tu nem precisou fazer nada. Então isso acaba sendo uma coisa que, por um lado, é ruim porque tu não tem controle sobre isso, mas do ponto de vista de um executivo, de um cara de negócio, ele está pouco se fudendo se tu fez uma melhoria de desempenho ou não. Ele quer saber que o negócio fique melhor e que tu não gaste mais.
E é justamente o caso aqui, tu está pagando a mesma coisa, a Amazon está entregando melhorias e eventualmente o teu negócio fica melhor. Então isso aqui é um cara que eu tirei há um pouco tempo atrás, ó, 1º de novembro, onde eles fizeram uma melhoria de 13,5% em alguns workloads. Isso é significativo, né? Não é um negócio que tu consegue todo dia com uma otimização de consulta ali. Por que que teve essas melhorias? Então, o que causou essas melhorias? Lembra que eu falei do vacuum? Aquilo lá agora virou mentira, porque agora o vacuum roda automático, tu não precisa mais fazer isso sozinho, agora eles estão com inteligência para fazer um background reclaim. Então é o tipo de coisa que tu tem que ficar acompanhando, porque às vezes o mundo muda, né? E é uma forma deles entregar esse tipo de melhoria. Outra melhoria é a atualização automática de estatísticas, que é a questão do histograma também, toda aquela coisa, agora é feito automático. É um exemplo aqui de melhorias que eles estão liberando ao longo do tempo, e como tu... Hã? Exatamente. A versão original era uma versão bem antiga de um outro produto que eles compraram e desenvolveram em cima, e aí atualizaram a versão do Postgres também. Então, assim, aqui é claro, é um exemplo, mas é um exemplo de como isso impacta de verdade a vida de nós, desenvolvedores, administradores, caras que mexem com isso, né? Outra questão, então, que entrou recentemente é a telemetria, que eles estavam reportando, como eles fazem a telemetria. Por ser um serviço de nuvem, a Amazon, no fim das contas, ela sabe tudo o que tu está fazendo, porque tu está rodando no servidor deles, né? Então, através disso, eles conseguem pegar a telemetria e fazer essas melhorias de performance, algumas melhorias na questão dos commits também, mas, igual, se tu quer usar ele bem, evita esse tipo de coisa. Scaling concorrente, outra questão foi a melhoria agora, um novo modo de resize, onde eu falei que o resize tu tinha que parar de escrever, ele continuava apesar em leitura, mas tu tinha que parar de escrever. Agora, se tu quer só aumentar, tu consegue fazer um scaling transiente, onde ele aloca uns nodos a mais, faz o que tu precisa fazer e depois descarta aquilo. Bem legal essa funcionalidade nova aqui também. Bom, o que eu não falei? O Redshift tem agora um monte de coisa nova que está entrando junto e meio que sai de cara, assim, mas a questão do Spectrum é a principal delas. Como é que funciona o Spectrum? Tu delega toda a parte de storage dos arquivos para o S3. Por quê? Porque hoje em dia o S3 acaba sendo o teu storage de fato, né? É onde estão os teus dados mesmo. Então, para que tu vai ter os dados guardados no S3 e nos discos rígidos do Redshift? A questão que eles querem agora é que tu fique com tudo no S3 e a consulta vai até o S3 e executa lá dentro. Esse cara aqui, o Spectrum, é um tópico à parte, é um tópico muito bacana. Inclusive, tem um colega meu que manja muito disso. Se vocês quiserem saber, eu indico ele para vocês. E a questão, então, é mesclar os dados que estão no disco do Redshift com os arquivos no S3. Isso aqui habilita um monte de cenários bacanas e eu recomendo vocês estudarem. Outra coisa é o Workload Management. Isso aqui é para tu fazer o fine-tuning do Redshift. Se tu quer botar ele a funcionar do jeitinho bacana, a controlar a alocação de memória, controlar a concorrência, as timeouts de queries, porque principalmente a alocação de memória e concorrente são muito relevantes para a parametrização do Redshift, porque ele tenta sempre alocar o máximo possível para responder a tua query o mais rápido possível, o que é, de certa forma, um pouco diferente dos bancos tradicionais, transacionais, onde ele tem uma alocação fixa e o menor possível para conseguir manter a questão do tempo de resposta. Então, aqui tem uma diferença bem grande arquitetural nesse sentido. E vale um estudo toda a parte, essa questão. E é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido ficar acordados e tenham gostado do conteúdo. Qualquer coisa que precisarem falar comigo, podem me procurar, LinkedIn, Cacete A4, ou falar comigo aqui mesmo. Obrigado.